Querido, boa noite. Que hoje seja um tempo de você escolher a vida. Parece algo simples, mas muitos têm escolhido a morte. Fiz uma pesquisa essa semana e a média de suicídio no nosso país é de 800 mil pessoas. Optam pelo suicídio. Nós somos o 8º país do mundo em nível de suicídios. Nós sabemos que pessoas tomam essa decisão porque elas sentem uma dor tão profunda dentro da sua alma, uma dor tão insuportável, que elas escolhem a morte para se livrar dessa dor. Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer falar com você que você pode não escolher a morte. Você tem a opção de escolher a vida e que você escolha a vida. Uma realidade triste para todos nós. Por mais que a gente não esteja nesse grupo, por mais que a gente não tenha pensado em algum dia em suicídio, ou talvez você esteja até pensando em suicídio hoje, mas em nome de Jesus você vai sair daqui com a vida eterna. Mas mesmo nós que ainda não passamos, espero que nunca passemos por isso, nós estamos caminhando para a morte. Porque a palavra de Deus, que é verdade, diz que todos pecaram, todos estão separados de Deus, que todos vão receber um salário do pecado, que é a morte. Então, mesmo nós que hoje estamos bem emocionalmente, que quando passamos por algum perigo, nos protegemos para não morrer, nós estamos caminhando para a morte. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai dizer a vocês podem interromper esse caminho, porque Jesus já modificou esse caminho. Jesus ali na cruz, Ele arrancou a opção da morte e te deu a opção da vida. Então que nessa noite você escolha viver. Ele é o autor da vida, por isso que nós não nos acostumamos com a morte, por isso que suspiramos pela vida, por isso que vamos diante da nossa existência sempre procurando algo que preencha a nossa vida, que nos dê a sensação de vida. Eu fico vendo aqueles atletas que fazem os esportes, né, que escalam ou que saltam de paraquedas, e eles falam da adrenalina que eles se sentem vivos naqueles momentos. Então, muitas vezes, nós estamos procurando nas atividades da vida a própria vida, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, e Ele é a vida. E Ele soprou em cada um de nós o fôlego da vida. Mas o pecado vai tirando esse fôlego. E quanto mais a gente vive, mais a gente quer viver, mas parece que tem algo que puxa. E o que puxa é o salário do nosso pecado. Mas Jesus já pagou a nossa dívida. E agora nós podemos escolher pela vida. Nessa noite, você vai ter a opção de escolher viver. Amém? E a gente escolhe viver crendo em Jesus. Quando a gente crer em Jesus. E a palavra de Deus diz em João 3:15, 16. E é um texto muito conhecido. Talvez você já decorou esse texto. Até mesmo quem ainda não se decidiu por Jesus já conhece esse texto. Mas nessa noite o Espírito Santo quer mais do que você conheça. Ele quer que você experimente. E o texto diz o seguinte em João 3:15, 16. Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso povo brasileiro é um povo de fé. Temos que ser, né? Porque temos que sobreviver nesse país injusto que a gente vive. Só que muitos de nós aplicamos a nossa fé no lugar e na pessoa errada. Por isso que ainda olhamos para a vida e não nos sentimos completos. Porque dentro das nossas dificuldades, procuramos fé, ter fé em algo, se apegar em algo. Mas nós nos apegamos na pessoa errada e nos lugares errados. Pouco tempo eu vi um cientista brasileiro
que está fazendo seus estudos fora do Brasil, mas ele está estudando como o ser humano vai conseguir daqui a uns anos viver eternamente. Viver para sempre. Ele está estudando o cérebro, ele está querendo dar alguma medicação para que o cérebro sempre faça o corpo não envelhecer, viver para sempre. A gente já sabe o resultado. Vai ser fracassado, porque a palavra diz que todo aquele que crer em Jesus não vai ter, não é uma possibilidade, tem a vida eterna. Então só poderemos viver eternamente quando a gente crê em Jesus. Você quer viver eternamente? Eu também. Porque ninguém quer morrer. Até nós que temos a vida eterna, não queremos passar para a vida eterna na sua plenitude. Porque suspiramos vida. Então, se você quer escolher a vida, não tem um caminho senão você escolher crer na pessoa certa. E a pessoa certa, a partir da palavra, é Jesus. Quando João declara que todo aquele que tem vida, ele não está falando de uma fé intelectual, uma fé que você só conhece sobre Deus. Porque a Bíblia informa que até os demônios também creem. Então não basta eu saber que Deus existe, porque os demônios também creem que Deus existe, mas eles não vão habitar eternamente na presença de Deus. Então, você precisa crer em Jesus, mas você precisa entender o que é esse crer em Jesus. Não é só saber que Jesus veio à Terra. Não é só crer em Deus. Precisa de algo mais. Também não é uma fé histórica. Se eu fosse perguntar se você sabe como Jesus nasceu, como Jesus viveu, alguns milagres de Jesus, como ele morreu, que ele ressuscitou, com certeza você sabe essa história. Mas isso não está mudando a sua realidade de vida. Então você ainda não está crendo da maneira correta. Não basta saber sobre Jesus, o que ele fez. Você precisa tomar posse, entender o que foi Jesus ali na cruz, por mim e por você. Porque essa fé histórica, ela só aumenta dentro de nós a religiosidade. E como eu falei no início, nós somos um povo religioso. Nós, em todas as situações, a gente vê pessoas procurando por alguém para adorar, por alguém para solucionar os seus problemas. Mas não é essa fé temporária também que vai te dar vida eterna na pessoa de Jesus. Porque eu sei que há pessoas aqui que já procuraram Jesus e Jesus curou. Jesus fez milagres nas suas áreas financeiras. Mas se você não tomar uma decisão real com Jesus, você vai experimentar o poder de Jesus, mas não vai experimentar e ter a vida eterna. Então você pode me perguntar, pastora, então que tipo de fé é essa que eu tenho que ter na pessoa de Jesus para que eu experimente o que a palavra está dizendo? Você precisa ter uma fé que você reconhece que o seu salário é o pecado, que a sua recompensa é o inferno, é um lugar longe da presença de Deus, mas que você quer esse Deus, você não quer morrer, você não quer ficar longe do seu Criador, você quer essa vida. E aí você diz, esse Deus está me dando essa oportunidade, através da pessoa de Jesus. Eu quero abandonar essa vida longe do Criador. Eu quero abandonar uma vida aonde eu estou no comando e agora eu quero doar a minha vida novamente para aquele que me deu, para eu viver para a honra e glória do Senhor. Isso é escolher a vida. É você crer em Jesus não como uma figura histórica, não uma figura que você conhece, não por as histórias bíblicas, não porque você vê a terra prometida, não, porque você entendeu a sua condição de pecador, você entendeu que você naturalmente vai morrer e vai ficar longe da presença de Deus, mas que tem uma solução. Deus deu a solução, não é pelas suas obras. Você pode pensar, pastora, mas eu nunca matei, nunca roubei.
Ou eu faço sempre o bem para os outros. Não importa, queridos, a doença está em você. Você é pecador. Você está longe do Senhor. Enquanto você não crê no plano de Deus, você vai caminhar para a morte. Mas não precisa se atemorizar, porque o plano da vida está à sua disposição. Escolha a vida nessa noite, não deixe passar, não deixe o diabo te enganar, dizendo que você não precisa tomar essa decisão hoje, que hoje você não está preparado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que para você ter vida e vida eterna, você precisa crer na pessoa certa. Você precisa crer no plano que Deus resolveu fazer para a sua vida. E esse plano é Jesus. Muitas vezes, nós cremos em ídolos. E eu não estou falando de ídolos só de imagem. Eu estou falando de situações que tomam o lugar de Deus. Talvez seu ídolo seja seu filho, talvez seu ídolo seja seu marido, talvez seu ídolo seja a sua posição social, talvez seu ídolo seja o seu time de futebol, talvez seu ídolo seja o seu carro. Eu não sei o que você acorda pensando e desejando e corre a vida toda atrás disso, eu não sei. Mas se você ainda precisa se sentir vivo através dessas coisas, você precisa hoje escolher a vida, escolher Jesus. Porque filho, marido, carro, trabalho, vitórias, conquistas, dá o colorido à vida. Mas quem dá o desenho que te faz colorir é Jesus. Às vezes a gente está com a vida colorida, mas está com um desenho tão borrado que a gente não acha mais graça em nada. Mas Jesus, Ele dá o desenho certo para a gente. E dá os lápis para a gente colorir. E fica lindo. Então nessa noite, escolha viver. Tire a sua vida dos ídolos que você tem tentado para trazer vida para você. Porque eles não vão trazer vida. Ele só vai trazer decepção, porque o único que pode dar vida é Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele não é um dos caminhos, ele não é uma verdade. Jesus não é uma opção de vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. É só com Ele que você consegue viver plenamente, eternamente. Então comece a rasgar agora na sua mente. Senhor, a vida toda eu tenho achado que vida é ter filho, vida é ter um casamento, vida é fazer pós-doutorado, vida é ter um carro, vida é uma casa. Isso tudo embeleza a vida, mas sem Jesus tudo rui. Então, Senhor, eu estou rasgando tudo porque eu quero a vida eterna. A fé em Jesus para viver começa com uma confissão de você dizendo: Deus, cansei de procurar vida em tantos lugares e eu vou para o caminho, eu vou para a verdade, eu vou para a vida que é Jesus. Hoje é dia de você escolher viver crendo na pessoa de Jesus. Mas tem um outro passo que eu e você precisamos tomar, escolhendo viver. É cada um de nós seguir a Jesus. Então a gente crer em Jesus, a gente reconhece que sem Jesus a gente não tem como viver, não tem como a gente resgatar a vida que Deus planejou para a gente. Mas tem um segundo passo. Eu preciso seguir esse Jesus. Eu preciso aprender com esse Jesus como é viver. Porque a gente vive, nasce já morrendo. E a gente já nasce no ambiente de morte. Então nós acostumamos sobreviver nesse mundo. Mas quando a gente crer em Jesus e Ele nos dá vida eterna, Ele agora vai nos ensinar como viver. Porque antes a gente achava que vivia, mas a gente estava caminhando para a morte. Mas agora nós mudamos de caminho
E agora nós vamos viver aqui na terra, mas temos que aprender com aquele que é a vida, como viver. E a palavra de Deus diz em João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com Jesus, Ele vai iluminando o nosso caminho e a gente vai enxergando o que está à nossa frente. Nós não vamos mais tropeçar, nós não vamos mais tatear para viver, porque agora nós não estamos mais na escuridão, nós não estamos lançados à sorte, nós não estamos deixando a vida nos levar, nós estamos sendo encaminhados pelo Autor e Consumador da vida. Você prefere andar na escuridão ou na luz? Quando demora a luz faltar, a gente até anda. Mas quando está tudo claro, é tão melhor. A gente sabe que são as coisas que estão ao nosso redor. Mas quando a gente está na escuridão, como as crianças muitas vezes sentem medo no escuro, porque a boneca que ela brinca de dia, de noite parece um monstro. É assim na nossa vida. Coisas que traziam vida, de repente viram um monstro na nossa vida, porque nós estávamos na escuridão. Mas quando estamos com Jesus, mesmo que as coisas viram um monstro, nós temos o leão de Judá, que espanta todos os monstros e nos dá vida. E isso é maravilhoso, querido. Você viver sem medo, você viver livre, você não viver dependendo das circunstâncias para ser feliz, para ser alegre, para demonstrar amor, porque você está na luz e nada te assusta. Seja a pior treva, Jesus está lá iluminando, andando com você, te ensinando como viver. Jesus é tão maravilhoso. Ele diz para mim e para você tudo que nós queremos que os outros façam conosco. Jesus diz para começar com a gente, porque Ele já entrou na nossa vida e agora a gente tem capacidade de andar na luz. A gente não precisa mais reagir como nós reagimos antes, nós somos livres para amar, porque o amor de Jesus já entrou em nós. Então, se você quer escolher viver, siga a Jesus. Seguir a Cristo, aquele que se tornou tudo por nós, aquele que tinha tudo para não estar naquela cruz, aquele único que não tinha pecado, aquele único que não merecia o salário do pecado, mas Ele pegou o meu salário e tomou para si. E a partir disso, nós só recebemos o salário da vida, e vida eterna. Seguir a Jesus significa ter Ele como alvo. Então, queridos, vocês que já aceitaram Jesus, você tem um alvo na vida. Queridos, vocês que já disseram, eu creio em Jesus, nós não podemos deixar que as dores, que as perdas, que as faltas nos derrubem, nos façam a gente andar como a gente andou um dia, porque nós agora somos da luz. Nós temos um alvo. Você às vezes pode olhar para esse país e dizer não tem perspectiva de trabalho, e é verdade. A gente estuda e não sabe se vai ter um emprego amanhã, mas o seu alvo da vida é ser como Jesus. Então não desanima com emprego, sem emprego, doente ou não, com relacionamentos saudáveis ou não. Você está na luz, você vai mudar ambientes. E isso tem que te dar vida. Nós não podemos, como cristãos, ficar de cabeça abaixada, porque a crise no país está triste, porque o mundo está se explodindo. Não, nós temos um novo mundo. Nós somos do outro mundo, no novo céu, de uma nova terra. Então temos que exalar vida. Então escolha a vida. O seguidor de Jesus já sabe que Deus já provou o seu amor. Não duvide do amor de Deus por causa das circunstâncias, porque as circunstâncias não definem Deus e não definem você. Deus é eterno, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é misericordioso, independente do que acontecer na sua vida aqui. Deus continua sendo Deus.
E se você tomou o passo primeiro de viver em Jesus, você pode viver a vida que seja qual for a situação. Você vai exalar vida. Porque quem dá luz à sua vida não é a circunstância, é Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. Por isso que nós que somos de Jesus podemos passar por qualquer situação que a gente aguenta. Não que a gente não vai chorar, não que a gente não vai ficar triste, angustiado, mas essas coisas não vão nos dominar, porque nós somos da vida. E eu fiquei pensando, quando Jesus morreu naquela cruz, o diabo pensou que tinha vencido, os seus discípulos pensaram, acabou tudo. A gente pensou que era ele, mas foi mais um. E parecia que era o Messias, mas não era. Só que eles não sabiam que ao terceiro dia, Jesus venceria a morte. E nessa noite, Jesus está vivo, está aí do seu lado, dizendo, é verdade, eu estou vivo. E sabe essa morte que está acontecendo na sua vida? Sabe esse exalar de coisas ruins, de podridão, que traz para você um sentimento que não vale a pena mais viver? Jesus está dizendo, eu te dou a ressurreição. Eu tiro você do túmulo como eu saí e te levo para o caminho da vida. Qual é a sua morte? Qual a sua morte que está hoje rondando você? Pode ser a questão física, pode. Mas pode ser uma depressão que insiste em dizer que você não vale nada, que nada vale a pena. Que insiste em tirar o colorido da sua vida e te deixar pronto para desistir dessa vida. Mas você não vai desistir não, saber por quê? Porque Jesus morreu e está vivo para te dar vida eterna. E a gente precisa entender que seja o que for que acontecer, nada é maior que o amor de Deus. Quando você tiver dúvida, lembre da cruz. A cruz é a nossa prova de amor de Deus sobre nós. Nós podemos ter tudo, mas se a gente não entender a cruz, a gente não tem nada. Toda vez que você for tentado a pensar, Deus não me ama, lembre da cruz. E comece a seguir aquele homem que morreu por você. Talvez seu pai, sua mãe, morra por você. Mas Jesus morreu por nós que não valíamos nada. Isso é amor. Amar quem ama a gente é fácil. Mas Jesus amou quem não era nada fácil de amar, que era eu e você. Mas Ele escolheu morrer para você hoje, nessa noite, escolher viver. Então escolha a vida. Siga Jesus. Se sua vida não está tendo sentido, é porque você não está seguindo os passos de Jesus. Porque aonde Jesus pisa, a morte vai embora e a vida é celebrada. O pastor Israel Belo, um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, de ler o que ele escreve, ele disse: o que é seguir a Jesus Cristo? É colocar as nossas vidas sobre a sua direção, experimentando o seu perdão e vivendo os seus ensinos. Por que seguir Jesus Cristo? Porque Ele é o fundamento de nossas vidas e nele podemos encontrar o porto seguro na viagem da vida. Quando seguir a Jesus Cristo? Essa é uma decisão para já. Onde seguir a Jesus Cristo? Onde estivermos. Para que seguir a Jesus Cristo? Para termos um tesouro eterno, para sermos lembrados que Deus é bom e para termos um estilo de vida que produz felicidade. Como seguir a Jesus? Tomando a atitude correta, renunciando ao que nos afasta dele e aceitando a salvação de Deus em nosso favor. Então, todos os motivos maravilhosos para você seguir Jesus. Então hoje, escolha seguir. Se você já é de Jesus e já se esqueceu
em viver uma vida onde você segue Jesus, hoje também é hora de você voltar. Você começou muito bem, mas no meio do caminho você foi seguindo outras coisas, esqueceu de Jesus. Mas Jesus ainda está do seu lado, te convencendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer viver a vida com você. Só basta você abrir todos os dias a sua porta da sua vida e caminhar com ele. Pode ser por ambiente de morte, mas ele vai trazer vida. Isso é maravilhoso. Ouvi esses dias da cantora Laura uma frase que impactou meu coração, que diz assim: Deus deu seu filho unigênito para que ele se tornasse o primogênito. Entendeu? Deus deu o único filho dele, o único que prestava, o único perfeito, para morrer por nós. E ele deixou de ser o único para ser o primeiro. Porque o segundo, o terceiro, o quarto, o centésimo é eu e você. Já está à sua disposição a vida. O que falta você tomar essa decisão hoje? Seguir a Jesus é a ação daqueles que são constrangidos pelo amor que os alcançou e que agora decidem andar com ele na luz, levando luz para os ambientes que frequentam. Hoje você pode responder. Você quer escolher a vida? Sim ou não? É simples. A gente dá muitas desculpas, mas quando a gente dá desculpa, a gente está dizendo: não, Jesus, não vou te seguir agora. Ou é sim, eu quero a vida e vou viver ela com Jesus, ou não, e vou escolher viver na escuridão. Eu sei que você até se acostumou a viver na escuridão, mas quando a luz chegar, você vai falar: por que eu não segui antes? Porque você vai ver o que é viver. Eu já experimentei isso na minha vida. Eu sei o que era viver uma vida de escuridão e agora viver uma vida em luz. Eu fui criada na igreja, mas isso não significa que a escuridão tinha saído do meu coração. Porque, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente está num ambiente onde muitos têm a luz, mas a gente ainda está na escuridão. E eu lembro uma vez que minha mãe me fez uma pergunta: filha, se você morresse hoje, você iria para o céu? Ela estava fazendo um curso de evangelismo, eu era cobaia. E na cabeça dela, a resposta era simples, né? Claro, né? Vou para o céu. Só que aquela pergunta mexeu comigo. E ela estava na introdução do curso e ficou nessa pergunta. E aquela pergunta falou: gente, se eu morrer hoje, acho que eu não vou para o céu, não. Acho que eu não vou viver essa luz, não. E aquilo foi me incomodando. Passou a semana e a gente veio para Niterói e deu um temporal, aquele temporal que estremece a nossa alma. E eu falei para Deus: Deus, se eu morrer agora, eu não tenho certeza que eu vou estar com o Senhor. E aí eu falei: mãe, lembra daquela pergunta que você me fez? Eu quero saber a resposta, porque eu não tenho certeza. Alguém tem essa certeza? E a minha mãe me explicou, e eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto e falei: Senhor, hoje eu quero viver isso. O que os meus pais viviam, eu quero viver. Eu quero viver nesse ambiente de céu, agora e para todo sempre. Eu confesso os meus pecados. Eu confesso que eu vivia na religiosidade. Eu ia todos os domingos, todas as programações da igreja, eu estava lá. Participava de grupos de teatro, participava da escola bíblica, mas eu ainda estava na escuridão. Eu ainda estava andando na escuridão. Mas no momento que eu confessei, eu comecei um caminho de luz. Eu comecei a enxergar o que os meus pais enxergavam, o que eles falavam, e eu não conseguia compreender, porque eu ainda estava na escuridão, achando que estava na luz. Mas meus olhos foram abertos. Até porque minha mãe, quando me embalava bebê, ela cantava aquela música: foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados carregados na cruz. Com certeza, aquela canção de ninar que minha mãe fazia, fez sentido naquele dia. Eu não sei como você está essa noite.
Eu não sei quantas vezes você veio na celebração, talvez você seja até membro da igreja, mas você percebeu agora, eu não estou escolhendo a vida, porque eu não estou seguindo a luz, eu ainda estou na escuridão. Mas hoje, você pode decidir escolher a vida. Mas tem algo também de quem escolhe a vida, é esperar pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: mantenha-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Nós podemos escolher a vida quando a única esperança que a gente tem é ver nosso Jesus voltando e nos levando para viver plenamente. Sabe, tudo que a gente imagina de um mundo perfeito não chega nem perto do que Deus está preparando para aqueles que creem nele. Então, se você não tem mais nada para esperar da vida, espere pelo Senhor Jesus. Já é um motivo maravilhoso para você acordar todo dia de manhã, olhar para os céus e falar: ai, como seria bom que Jesus viesse me buscar agora. Isso é escolher a vida. E a palavra de Deus diz: se você esperar por Jesus somente para essa vida, você é o mais miserável de todo homem. Será, queridos, que você tem esperado por Jesus só para Jesus resolver seus problemas financeiros, só para Jesus te curar, só para Jesus resolver seu casamento, seu relacionamento com seu filho? Ele pode tudo isso. Porque ele fez, ele continua fazendo. Mas se você esperar por ele só para isso, você é um miserável. E Deus não quer que você seja um miserável, Deus quer que você seja um filho amado dele. Então espere por Jesus nessa vida, mas espere por Jesus nos levando para uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, aonde não haverá violência, nunca mais, aonde a gente não vai precisar tomar vacina para febre amarela, nunca mais. Aonde a gente não vai ver crianças morrendo de fome, crianças sendo explodidas por esse mundo. Como a gente viu ali a missionária de manhã falando, que as crianças às vezes demoram muitos dias para tomar um banho, muitos dias para comer, mas nesse novo céu e na nossa terra, nova terra, não vai ter nada disso. Todos vão ser saciados. Tem uma árvore no céu que cada mês ela dá um fruto. É novidade de vida todo dia. É alegria. Mas deixa eu te falar, é só para aqueles que creem em Jesus. Mas deixa eu te dar uma ótima notícia. Ainda é tempo de você entrar. Jesus disse para os seus discípulos: eu vou porque eu estou preparando um lugar para vocês, mas eu volto. Enquanto ele não voltou, ele ainda está esperando você para você dar o aval, para ele começar a obra lá, a sua casa no céu, preparada para você. Talvez você esteja lutando por uma casa aqui na terra. Isso é válido. Talvez você esteja buscando a Jesus para ele te dar uma casa digna, e você merece uma casa digna. Mas Jesus quer te dar mais do que essa casa aqui. Ele quer preparar um lugar para você. É só você escolher. É só você dizer: Deus, eu quero essa casa. Eu quero esse lugar. Eu quero esse ambiente onde a paz não vai ser ininterrompida. Onde a notícia de perda, de morte não chegarão mais aos nossos ouvidos. Onde o diagnóstico de uma doença incurável não terá mais. Tudo que viveremos no céu vai ser como Deus planejou no início. Vamos adorá-lo, vamos estar em plenitude de vida, teremos um novo corpo, teremos uma nova mentalidade, teremos um novo ambiente para viver. Então quem escolhe viver, escolhe esperar por isso. Escolhe esperar por esse Jesus. Você que aceitou Jesus, quanto você espera por Jesus? Será que você só está esperando por Ele para resolver os seus problemas hoje?
Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para te dar. Jesus, ele venceu a morte para nos dar uma vida plena. Ainda há tempo de você garantir um lugar na eternidade ao lado do Pai. A decisão de viver e morrer é totalmente sua. Jesus já tomou a decisão de morrer para vencer a morte e nos dar a vida. Eu já tomei minha decisão de escolher a vida. Muitos aqui já tomaram a decisão de escolher a vida. Mas essa decisão é pessoal. É com você. É você que tem que escolher viver ou morrer. E quando eu estava pensando nessa mensagem, perguntando ao Senhor o que Ele queria que eu falasse nessa noite, me veio uma música que talvez você conheça, não é uma música evangélica, que diz que é preciso saber viver. Os Titãs cantam essa música. Que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Talvez você tenha cantado essa música de todo o seu coração. Mas nessa noite, Jesus está dizendo assim: é verdade, é preciso saber viver. Mas você só vai saber viver se você me escolher. Há muitas maneiras de vivermos, mas só uma realmente é a vida. Há muitas situações que nos dá a sensação de que estamos vivos, mas só em Jesus realmente nós temos vida. Hoje é tempo de você escolher viver, crendo em Jesus, seguindo a Jesus e esperando por Jesus. Com essa decisão, você não fica imune de passar por problemas, mas você vencerá todos. Porque a Bíblia diz que mais que vencedores são aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você escolher a vida, você sempre vai estar no time que vai vencer no final. Quem escolhe a vida, nem a morte física vence. Porque todos nós vamos ressurgir em Jesus para a vida. Então somos mais do que vencedores. Porque a sua vida não será mais passageira. Sua vida será eterna. Ao lado do autor da vida, Jesus. Escolha por Jesus e desfrute o melhor da vida aqui e na eternidade. O que você vai fazer com essa decisão hoje? Queria que todos abaixassem a sua cabeça, as cabeças nesse momento. Há uma voz falando ao seu coração: escolha a vida. E há uma voz tentando dizer para você que não é bem assim. Essa voz é de Satanás, que o lugar dele é longe de Deus eternamente, e o objetivo dele é matar, roubar e destruir tudo que Deus planejou para você. Mas ele não é maior do que a sua decisão. Se hoje você disser: eu quero vida, ele não tem mais poder sobre você. Ele tenta fazer você não tomar essa decisão. Porque ele sabe que só vai ter vida aquele que confessar, que crê em Jesus. Então escolha viver. Escolha Jesus. Escolha viver seguindo esse Jesus. Escolha viver esperando por esse Jesus. Eu gostaria de orar com você que quer escolher a vida hoje. Eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo. Uma oração que vai te tirar da escuridão, vai te botar na luz de Jesus. Então, se você hoje
ouviu a palavra do Senhor e entendeu que você pode ter vida e vida eterna, crendo em Jesus. Faça essa oração comigo nesse momento. Pai, eu creio no teu plano. Eu creio no teu amor. Eu creio que na pessoa de Jesus eu tenho vida eterna. E eu escolho hoje a vida. Eu escolho hoje Jesus para morar comigo, andar comigo. E eu espero por Jesus para Ele me levar para o lugar onde o Senhor está. Um lugar aonde a tua presença reina. Obrigada, Jesus, por morrer por mim, mas por estar vivo e me dar a oportunidade também de viver. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de conhecer você. Gostaria que você que fez essa oração comigo levantasse a sua mão e dissesse: hoje eu escolhi viver. Se você fez essa oração comigo, você pode levantar a sua mão e dizer: eu escolhi a vida. Você pode fazer isso como um sinal que você está escolhendo viver. Temos alguém aqui que hoje está escolhendo viver, que tomou essa decisão, está ao lado de Jesus. Você pode levantar a sua mão, dizer: eu fiz essa oração. Temos alguém que hoje está tomando essa decisão? Que bom que todos nós aqui estamos escolhendo a vida. E você que já tem Jesus? E você que já creu em Jesus? Mas hoje você percebeu que você não está seguindo a Jesus. Que você não está caminhando bem na luz de Jesus. Que você não está esperando por Jesus e a morte tem tomado conta um pouco de você. Mas hoje é a noite de você dizer: Senhor, eu lembrei que eu sou da vida e eu quero a vida. Se você percebeu isso na mensagem, quer tomar essa decisão também de voltar para o Senhor Jesus, de viver nessa luz, você pode levantar a sua mão também nesse momento. Temos alguém que quer retornar para Jesus, que quer continuar nesse caminho da vida? Temos alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Então vamos agradecer em pé todos nós, dizendo: obrigada, Jesus, porque nós escolhemos a vida. Então vou dar uma missão para cada um de vocês. Por onde andar, mostre às pessoas que elas têm a opção de viver. Por onde você andar essa semana, comece a compartilhar. Ei, você que não está vivendo, eu tenho a resposta. Crer em Jesus, seguir a Jesus e esperar por Jesus. Vamos fazer uma oração para que todos nós possamos estar empoderados, para não nos calarmos. A gente morrendo, a gente querendo se suicidar do seu lado. E às vezes você está esquecendo disso. Então vamos orar. E eu quero que cada um aqui, em nome de Jesus, tome essa decisão de espalhar nas redes sociais, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, dizendo para as pessoas: você pode viver. Se você quer ser empoderado, então mesmo de pé, levante a mão assim: pastor, eu quero. Eu quero, por onde eu andar essa semana e por toda a minha vida, escolher. Aleluia. Então que Deus possa nos empoderar, que Deus possa nos incomodar de tal maneira que fala: ei, você está vivo, contamina o outro para ressuscitar com a vida que eu já botei em você. Então vamos orar. Paizinho, nós te amamos, porque antes da gente desejar viver, o Senhor já providenciou vida. Pai, nós te agradecemos porque escolher viver é possível em Jesus. Pai, obrigado pela tua igreja hoje aqui reunida.
Obrigada, porque muitos aqui já escolheram a vida. Muito obrigada, porque muitos já decidiram viver para o Senhor. Obrigada, porque muitos estão na expectativa da sua volta. Mas, Senhor Jesus, nós queremos mais. Nós queremos ser empoderados nessa noite de tal maneira que as nossas redes sociais vão exalar vida. Que os nossos relacionamentos vão exalar vida. Por onde passarmos, os ambientes vão ser modificados, porque nós somos da vida, porque Jesus, que é a vida, caminha conosco. Pai, então empodera o teu povo. Espírito Santo, começa, Senhor Deus, a fazer um rebuliço interno nosso, para que quando a gente saia daqui, as pessoas que a gente encontre, a gente diga: ei, escolha viver, crê em Jesus, siga Jesus, espere por Jesus. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor ainda renova as suas misericórdias todos os dias sobre a nossa vida. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pelo exemplo que temos que seguir, Jesus, que é o seu. Muito obrigado pelo lugar maravilhoso que o Senhor está preparando para cada um de nós, que a gente nem olhos, nem ouvidos ouviram do que o Senhor está preparando. E realmente dias melhores virão, porque o céu e um novo céu e uma nova terra está esperando o tempo certo para ser inaugurado por aqueles que creram em Jesus como o único caminho, como a única verdade, como a única vida. Obrigada, Jesus. Nos perdoe, porque às vezes a gente esquece disso. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós nos comprometemos que nós vamos exalar a vida que veio do céu e que mora dentro de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e te honramos e te engrandecemos. Amém.